Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, me chamo Damares e o que vou relatar aconteceu com minha mãe e com minha avó. Precisamente há 27 anos atrás, quando meu avô recém havia falecido. E eu sequer ainda estava nos planos da minha mãe. Hoje moro em Cuiabá, Mato Grosso. Mas nessa época meus avós, juntamente com minha mãe e tios, moravam em um sítio na zona rural de Capão Grande. Infelizmente não conheci meu avô, mas pelo que todos dizem, era um homem de família e provia muito bem toda ela. E devido a isso, sua morte na época fez com que minha mãe e tios tivessem que começar a levar o sustento para casa, mais cedo do que já era normal na época. Mas isso não era problema para eles, já que aprenderam desde cedo a trabalhar na roça e fazer as coisas de casa. O problema foi assim que meu avô morreu, coisas estranhas começaram a acontecer no sítio e na vida de todos eles. Minha avó não tinha para onde ir e o sítio era tudo que ela tinha. Sendo assim, mesmo com a morte da pessoa que mais amavam, era por lá que teriam que ficar. Meu avô tinha uma mania muito peculiar, o que através dos anos todos já conheciam. Ele e minha avó adoravam tomar café. E antes de sair para trabalhar, ela passava um café para que os dois tomassem juntos. Assim que ele terminava de tomar o seu, ele passava uma água em seu copo e colocava o mesmo no batente da janela. Seu copo era o único copo americano que tinha em toda a casa, e todos sabiam que era do meu avô. Sendo assim, ninguém o usava nunca, principalmente pelo fato do que eu disse anteriormente. Faça chuva ou faça sol, o copo sempre permanecia ali, no batente daquela janela. Pois bem, um tempo depois de sua morte, minha mãe não soube dizer ao certo. Minha avó resolveu tirar o copo do batente da janela, pois toda vez que ia preparar seu café e olhava para ele, sempre se lembrava do velho. Sendo assim, decidiu por guardá-lo em seu antigo armário de ferro. Mas no dia seguinte, ao ter feito isso, quase infartou. Como sempre fazia, levantava cedo, antes do sol ainda nascer, e em seguida se dirigia para a cozinha para passar seu café. Mas naquela manhã, assim que passou pela porta, algo logo chamou sua atenção. O copo do meu avô, que ela tinha guardado em seu armário, estava no batente da janela, no lugar onde sempre esteve. Quando se deparou com essa cena, ela levou um susto tão grande que soltou um leve grito. Minha mãe e meus tios correram para ver o que tinha acontecido. E quando ela apontou para o copo, todos ficaram chocados em vê-lo ali, pois todos sabiam o motivo pelo qual ela havia guardado. E não acaba por aí. Depois que acalmaram minha avó, todos conversaram e acharam que a melhor coisa era guardá-lo novamente. E foi aí que tudo ficou mais assustador ainda. Pois 3 dias seguidos, eles fizeram a mesma coisa. Guardaram o copo no armário e no dia seguinte ele estava novamente no batente da janela. Por algum tempo, chegaram até a trocar acusações, dizendo que era um ou outro que estaria fazendo aquilo. Mas por saberem a relação que meu avô tinha com a minha avó, nenhum deles seria capaz de fazer uma brincadeira tão sem graça como aquela. Por fim, todos concordaram que o melhor seria por deixar aquele copo em seu devido lugar, onde ele sempre esteve, no batente da janela. Segundo o que minha mãe conta, seus pais tinham uma mania de dizer um para o outro que se partissem dessa para melhor, um teria que vir buscar o outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Não bastasse o primeiro episódio com o copo, todos eles começaram a ouvir por diversas vezes na madrugada passos do lado de fora da casa. Toda a volta da casa era de terra batida.
mas da entrada do portão até a varanda era toda de cascalho, e eles diziam que o som de passos sobre eles era definitivamente algo que não tinha como se confundirem. Por várias noites, acordavam assustados, ouvindo claramente enquanto alguém andava por volta da casa. Abriam as janelas e até iam à varanda e olhavam por toda parte, mas nunca viram nada. Chegaram a achar que poderia ser algum animal da mata, mas nunca encontraram um rastro sequer de nada. Nessa época, conta minha mãe, que minha avó começou a se sentir insegura por ter decidido ficar ali. Já não dormia mais muito bem à noite, e com o tempo passou a não querer muita conversa. Já tinha se passado alguns meses após o falecimento do meu avô, e tudo estava longe de voltar ao normal no sítio. Os barulhos não só continuaram, como novos também eram ouvidos. Até que certa noite, tudo mudou drasticamente. Todos já estavam dormindo, era madrugada, e como minha mãe relata, estava muito calor. E como não tinham ventilador nessa época, eles tinham que deixar as janelas abertas para conseguirem dormir. Elas tinham tela de proteção, então não receberiam nenhum visitante inesperado. Minha avó estava dormindo tranquilamente em sua cama, quando sem mais nem menos, algo fez com que ela abrisse seus olhos. Com sua idade e sem óculos, ela não conseguiu definir muito bem, mas conseguia ver uma forma confusa de alguém em pé em sua cama. Mesmo com a janela aberta e uma certa claridade entrando, era difícil definir ao certo. Achando que era um de seus filhos, ela não se assustou e apenas perguntou o que tinha acontecido. E foi então que ouviu uma voz rouca dizendo: "Você não disse que eu poderia vir te buscar?" Ela reconheceu na mesma hora a voz, afinal, tinha ouvido ela por mais de 40 anos de sua vida. Sua primeira reação foi esticar os braços e alcançar o óculos em sua mesa de cabeceira. E assim que os colocou, ficou realmente espantada ao ver meu avô, seu marido, parado bem em frente ao pé da sua cama, com o mesmo terno que ele havia sido enterrado. Ela tentou falar algo, mas se sentia assustada demais para falar uma palavra sequer. Ela sabia que ele não o faria mal, mas ao mesmo tempo entendia que aquilo estava longe de ser normal. E foi que novamente ouviu: "Você não disse que eu poderia vir buscá-la?" E ao ouvir isso novamente, ela enfim respondeu: "Mas eu não estou pronta, e ainda tenho nossos filhos para cuidar. Você terá que esperar." Sempre que conto essa história, fico toda arrepiada. E quando ouvi ela pela primeira vez através da minha mãe, não soube nem como imaginar. Mas ao ouvir aquilo, ele deu um leve sorriso e a acenou com a mão. E aos poucos sua forma humana foi se desfazendo e em segundo nada mais era visto. Minha mãe acordou em seguida e junto dela, meus tios. O som da minha avó aos prantos acordou toda a casa. Ela não estava assustada, mas triste, e de tanto que chorava, não conseguia falar. Já era de manhã quando enfim conseguiram a acalmar, e ela pôde contar em detalhes tudo o que tinha acontecido. Exatamente como estou contando agora para vocês. Depois daquela noite, minha mãe disse que tudo voltou ao normal. Os barulhos cessaram por completo, e até minha avó tinha se recuperado, se sentindo mais leve e voltando a ser a pessoa que era antes daquelas coisas começarem a acontecer. E sei que deve estar com uma dúvida, pois foi a primeira pergunta que eu fiz à minha mãe quando terminou de me contar essa história. E o copo? O que aconteceu com o copo? Pois bem, na mesma semana decidiram por guardá-lo novamente no armário. E no dia seguinte, assim que minha avó acordou, foi logo para a cozinha para conferir. E para seu alívio, o copo não estava mais onde sempre esteve. Ele permanecia dentro do armário, e lá ficou por todos os anos seguintes em que ainda ficaram naquele lugar. Bem, este é o meu relato, e realmente aconteceu. Espero que tenham gostado.
pode até não ser muito assustador como muitos esperavam, mas isto é uma prova de que nem tudo termina aqui, e que existe muitos mais mistérios que acredito não poderem ser explicados. Me chamo Ademir, sou do Espírito Santo e cresci em Aracruz. Fui criado pelos meus avós e onde morávamos na época era um velho rancho próximo à beira do rio. O terreno era cercado por árvores, principalmente mangueira e fruta do conde. O meu avô tinha muitos, mas muitos pés de limão e laranja e tudo mais que você possa imaginar. Até os meus 7 anos, não lembro de ter ocorrido nada de estranho naquele lugar. Mas depois disso, o lugar ficou, digamos que, assombrado de uma hora para outra. E tudo começou aos poucos, e quando reparamos, tudo começou a virar de ponta cabeça rapidamente. Minha tia tinha o costume de me embalar na rede até dormir. E essa foi minha cama durante muitos anos. Em uma noite, depois de me fazer dormir, ela foi lavar a louça. Meus avós já dormiam, pois já se passavam das 9 horas. Quando, sem mais nem menos, ela começou a ouvir o barulho da rede, embalando de um lado para o outro. Pensando que eu tivesse acordado, ela foi até a sala, mas eu estava completamente apagado, enquanto ainda continuava balançando de um lado para o outro. Então, ela apenas parou a rede com as mãos, achando que eu pudesse ter me mexido ou algo do tipo. E assim que voltou para a cozinha, levou o maior susto de sua vida. As portas dos armários estavam completamente abertas. E para deixar a situação ainda mais perturbadora, as 4 cadeiras que tínhamos na mesa de jantar estavam de ponta cabeça em cima dela. Era impossível alguém ter feito aquilo nos 2 minutos que ela tinha saído dali, e muito menos sem fazer barulho algum. Ela entrou em choque, pois não morava mais ninguém com a gente. Os vizinhos mais próximos ficavam a muitos metros de distância, e a porta da cozinha estava trancada. Enquanto tentava tomar ar e se recompor, novamente ouvi o barulho da rede começar a balançar de um lado para o outro. Preocupada, correu para me olhar. E assim que passou da cozinha para a sala, viu enquanto eu ia de um lado para o outro, de uma maneira que era impossível sem ter o impulso de alguém. Ela pensou em acordar meus avós, mas ficou com medo de assustar minha avó, já que não era tão boa do coração. Então se sentou na rede e ficou ali durante um tempo, até tudo ter parecido se acalmar. O pior era que eu estava na rede e nem sabia de nada o que estava se passando. Vim a descobrir somente uns 8, 10 anos depois. Mas eu não passaria dessa ileso. No caminho para a escola, andava pela estrada de terra, e em determinado pedaço do caminho eu passava ao lado de um canavial, e na maioria das vezes eu ia sozinho. Numa dessas manhãs onde para mim tudo parecia normal, quando cheguei nessa parte da estrada, ouvi claramente alguém chamar meu nome. Ademir! Ademir! Sussurrava baixinho, mas ouvi, em alto e bom tom, alguém chamar meu nome de dentro daquela plantação de cana. Curioso, me aproximei do alambrado, pensando que poderia ser um dos meus amigos fazendo graça ou algo assim. E então perguntei, quem está aí? Por umas 3 vezes seguidas, mas ninguém respondeu. E de repente ouvi, entra aqui, Ademir, entra aqui. E antes que eu pudesse me virar, ouvi barulhos de palha seca da cana, como se alguém estivesse andando através da plantação. Lembro que nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Nos dias que se seguiram, chegamos a ter umas semanas de paz, e tudo parecia ter voltado ao normal. Mas acho que comemorei cedo demais. Eu estava dormindo em minha rede, quando fui despertado com um grito agudo da minha tia vindo da cozinha. Saí da rede e já me deparei com meu avô vindo com sua espingarda na mão pelo corredor.
Quando chegamos à cozinha, minha tia não falava, estava completamente trêmula, branca como leite. Meu avô a balançava, esperando que ela dissesse o motivo pelo qual ela tinha acordado a casa toda. Mas ela não dizia nada. Minha avó deu água com açúcar para ela, e depois de um tempo, ela finalmente parecia ter voltado. Mais calma, mas visivelmente assustada, disse que estava lavando louça, quando algo chamou sua atenção do lado de fora da janela. E quando focou seu olhar, viu o que descreveu como sombras parado em frente à janela. Mas jurava ter visto seus olhos brilhantes através do vidro. Meu avô era um velho turrão e disse que ela estava vendo coisas, mas minha avó não duvidou dela um minuto sequer. Crescendo ali, já tinha ouvido falar de muitas histórias semelhantes como essa. Nunca soube ao certo o porquê daquilo tudo aconteceu naquela época da minha infância. E sempre que tocávamos no assunto, mesmo depois de muitos anos, minha tia nunca estava confortável para falar sobre aquela história novamente. Só sei que tudo se acalmou depois que minha avó fez muitas orações em casa. Lembro de vê-la durante muitos dias em todos os cantos da casa, com um terço na mão enquanto orava de lá para cá. Quando completei 17 anos, mudei de lá. Arrumei um emprego na cidade próxima, mas ia visitar ele sempre que podia. Mas nunca mais tiveram surpresa nenhuma. Ao menos era o que eles me diziam. E aqui encerro a minha história. Meu avô me contou uma história uma vez que nunca saiu da minha cabeça. Meus avós viveram suas vidas em um pequeno sítio na região de São Mateus do Sul, Paraná. E passaram suas vidas juntos. Ele falava com orgulho do dia que foi pedir permissão para o pai da minha avó para poder namorar sua filha. Quando ele me falou isso, nem imaginei que uma coisa dessas era possível. Mas, enfim, eram outros tempos. Eles foram casados por 57 anos, e infelizmente minha avó foi tirada de nós cedo demais. Foram tempos difíceis para ele naquele sítio sozinho, principalmente depois de tantos anos na companhia de alguém. Não conseguíamos visitá-lo tanto quanto queríamos naquela época. Morávamos distantes dele, e além disso, meu pai trabalhava bastante, e quando conseguia ficar em casa, estava sempre muito cansado. Mas sempre que conseguíamos ir vê-lo, adorava ouvi-lo enquanto contavam seus causos e histórias. E foi numa dessas vezes que ouvi essa que me marcou bastante. Ele dizia nunca se sentir sozinho naquele lugar, pois tinha muita lembrança boa dali dos tempos em que minha avó viveu com ele. Todo final de tarde, ele se sentava na pequena varanda que tinha em sua casa. E como um ritual, se sentava em sua velha cadeira de descanso com seu chimarrão em mãos, e só levantava quando a água da chaleira acabava. Ele fez isso durante toda a sua vida, mas certo dia, enquanto tomava seu chima, estava um tempo feio, céu nublado e ventava bastante. Com certeza iria chover em breve. De repente, enquanto apenas olhava para o nada, ele ouviu a voz da minha avó o chamar. Na mesma hora, ele deu um pulo da cadeira. Ele sabia que aquilo não era possível, já que, como disse, já havia falecido há algum tempo. Mas ele me disse que a voz parecia tão real vindo de dentro da casa que ele realmente se levantou e entrou para checar. Uma vez lá dentro, ele ouviu um estrondo atrás dele. E quando se virou para ver, não acreditou. E ficou sem fala por alguns minutos. A cadeira em que ele estava sentado havia sido completamente esmagada pela calha de ferro fundido da casa. Com o vento que estava no dia, provavelmente parte dela se soltou repentinamente e voou em sua direção, quase que praticamente dividindo sua cadeira ao meio com a força do impacto. Se ele não tivesse entrado em casa, provavelmente estaria morto agora também. Toda vez que penso isso, arrepios percorrem minha espinha. Não sou do tipo religioso e também nunca vi nada sobrenatural. Mas meu avô nunca foi de mentir,
principalmente com coisas referentes à minha avó. Bem, minha história é essa, vou ficando por aqui. Obrigada por tê-la lido e sucesso a você e ao canal. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.